Olá, vamos conhecer o prefácio do livro Direitos Humanos no século XXI. Aqui está, cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela editora Record. Então, quando ele foi lançado na década de 90. Diálogo entre Austrígésilo de Ataíde e Daisaku Ikeda. Daisaku Ikeda, presidente da Soka Gakkai Internacional, SGI, nasceu em Tóquio, Japão, em 1928. Após terminar o colegial, continuou a estudar filosofia, política, literatura, arte, economia, direito, química e outros assuntos com seu preceptor Josei Toda. Em 1960, substituiu Toda como presidente da Soka Gakkai, organização budista leiga de promoção da educação, cultura e paz. Fundou uma universidade, escolas de primeiro e segundo graus, o Museu de Arte Fuji, o Instituto de Filosofia Oriental e a Associação de Concertos Mignon. Já escreveu diversos livros traduzidos para vários idiomas. Encontrou-se e dialogou com líderes e pensadores mundiais em busca da amizade e do entendimento entre os povos. É sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras. Belarmino Maria Austrégésilo Augusto de Ataíde nasceu em Caruaru, estado de Pernambuco, Brasil, em 1898. Iniciou a carreira jornalística e formou-se em ciências jurídicas e sociais na Faculdade de Direito do antigo Distrito Federal, Rio de Janeiro. Exerceu relevante papel na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Em 1951, ingressou na Academia Brasileira de Letras e tornou-se seu presidente em 1959. Exercendo esse cargo até seu falecimento em 13 de setembro de 1993. Entre suas principais obras estão Histórias Amargas e Quando as Hortênsias Florescem. Na contracapa diz assim: a relação entre os direitos humanos e a paz está expressa no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos da seguinte forma: o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Portanto, é óbvio que o reconhecimento dos direitos humanos é o alicerce da paz. Ao mesmo tempo, todo o contexto da declaração está assentado nesse alicerce. No caso da eclosão de uma guerra, o artigo 1º será o primeiro a ser violado. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Além disso, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, de seus direitos iguais e inalienáveis, é necessário e indispensável para a concretização da paz perene na Terra. Nesse sentido, o direito de viver em paz é o fundamento dos direitos humanos. Essa paz não indica apenas uma situação sem guerras. Ela liberta do medo, da destruição pelas armas nucleares e também das desgraças provocadas por choques de interesses nacionalistas. Essa paz indica o florescimento total e pleno da dignidade humana. Eu estou disposto a redobrar meus esforços para que o ideal do mestre Toda, pelo direito à existência, se torne uma realidade. Daisaku Ikeda. Aqui é uma publicação da editora Record. Vamos conhecer o sumário. Aqui nós temos quando Daisaku Ikeda assumiu, tomou posse da cadeira, né, número 14, de sócio correspondente, número 14, o ministro da Cultura, Dr. Antônio Howais, e Austrégésilo de Ataída participam da cerimônia de posse do Dr. Daisaku Ikeda como membro correspondente da Academia Brasileira de Letras em 12 de fevereiro de 1993.
Então, temos aqui um sumário. Vamos ver se vai focalizar melhor. Apresentação. Temos um prólogo, capítulo 1, ao século do renascimento dos direitos humanos, capítulo 2, genealogia dos próceres do humanismo, capítulo 3, ao século do desfraudar da bandeira do humanismo, capítulo 4, a grande luz do humanismo e da paz para o mundo, capítulo 5, a correnteza em direção às Nações Unidas do Espírito, capítulo 6, em busca da formação de uma rede global pelos direitos humanos. Capítulo 7, em direção ao mundo em que reluz a dignidade humana. Capítulo 8, trilhas seguras para o novo século dos direitos humanos. Capítulo 9, em direção ao novo milênio. E daí aqui tem o retrato de nossos pais, na página 209. O retrato de nossos pais. Vamos ver aqui. 209. Retrato de nossos pais. Então, aqui é um diálogo. Um diálogo entre os filhos. Que está da esquerda para a direita. Roberto, Cícero, Laura, o intérprete, Yoshihide Taguchi, e o filho da Isakeda é o Sr. Hiromasa Ikeda. Então, temos aqui... Vamos ler o... Vamos conhecer a apresentação. A apresentação, essa apresentação, vamos ver, ela é de Daisaku Ikeda. E depois nós vamos conhecer o prólogo por Austragésilo de Ataíde. Apresentação. Houve um gigante na América do Sul. Esse herói de eminente caráter irradiou lá do Brasil o esplendor de sua luz. Eu acompanhei seu trabalho muito antes de conhecê-lo pessoalmente. Seu nome é Austragésilo de Ataíde. Até o dia de sua morte, presidiu a Academia Brasileira de Letras, templo da intelectualidade brasileira, com ampla contribuição prestada ao desenvolvimento da língua e da literatura, considerada, na América do Sul, um fórum de debates por excelência. Não é preciso reiterar que ele foi altamente reconhecido pela humanidade como uma consciência sul-americana. Compara-o a um farol de esperança. Farol de esperança, a iluminar o singrar no tenebroso mar do mundo atual, indicando uma segura rota em direção ao século XXI. Ataíde nasceu em 1898, no estado de Pernambuco, e viveu todo o transcorrer do século XX. Em sua vida, brilha com esplendor a medalha do espírito, pela sua luta contra as forças injustas do poder. Nos anos 30, quando o fascismo começou a ameaçar o mundo, surgiu também no Brasil um ditador. Nessa época, jornalista ainda jovem e empunhando a pena da justiça, Ataíde levantou-se, resoluto, e devotou a sua vida ao movimento constitucionalista. Foi detido e, em seguida, exilado por 2 anos. Por ocasião da terceira Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, realizada em 1948, quando foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, monumento áureo inextinguível dos direitos humanos, Ataíde participou dos debates para sua elaboração, na qualidade de um dos delegados do Brasil, prestando um grandioso serviço para a história em defesa desses direitos. O jurista francês René Cassin, que teve relevante participação na formulação da Carta dos Direitos Humanos, disse quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1968: "Esse prêmio não me é exclusivo. Este prêmio não me é exclusivo. Quero dividi-lo com o eminente pensador brasileiro Austragésilo de Ataíde."
De fato, ele foi um grande defensor dos direitos humanos, respeitando o homem como um ser de supremo valor e devotando inteiramente sua vida à proteção dessa dignidade. Sua gloriosa trajetória continuará resplandecendo de forma cada vez mais viva no compasso do desenrolar da história. O meu primeiro encontro com Ataíde ocorreu em fevereiro de 1993, 7 meses antes de seu falecimento. Apesar de seus 94 anos, na ocasião, sua postura vigorosa, da qual irradiavam luzes de benevolência e sabedoria, tocou profundamente o meu coração. Senti como se o meu mestre, Josei Toda, segundo presidente da Soka Gakkai, estivesse me recebendo no Brasil. Se fosse vivo, estaria quase com a mesma idade de Ataíde, pois nasceu em 1900. Não pude, naquele encontro, esconder os meus sentimentos mesclados de uma profunda emoção. As palavras com que Ataíde me distinguiu, os seus métodos de ação em defesa da saúde física e espiritual da humanidade resultam de seus dons proféticos e resguardarão pelos séculos afora a felicidade entre a humanidade, proferidas com uma expressão de elevada expectativa na minha pessoa, deixaram-me muito sensibilizado e as acatei com respeito e com um forte incentivo. Resguardar a felicidade eterna da humanidade. Este é o propósito pelo qual venho perseverando desde o meu encontro com o budismo e é exatamente a expressão do elevado espírito do meu mestre Josei Toda. A aspiração mútua de realizarmos um diálogo cristalizou-se através de uma profícua troca de sentimentos. O privilégio de elaborar a presente coletânea proporcionou-me uma imensa alegria e satisfação nesse diálogo. O privilégio de elaborar a presente coletânea proporcionou-me uma imensa alegria e satisfação. Neste diálogo, procurei esforçar-me para ser a testemunha da história vivida por Ataíde, compartilhando de seu último ano de vida. Ao mesmo tempo, juntamente com o meu nobre interlocutor, procuramos deixar nossas mensagens aos jovens herdeiros do futuro, descrevendo a extensa e profunda essência da filosofia e da ideologia que haverão de criar o século dos direitos humanos, no resplandecente século XXI. De acordo com a astronomia moderna, o universo continua em sua majestosa evolução a partir do Big Bang, ocorrido há bilhões de anos. Essa evolução deu origem à vida e criou as condições para o desenvolvimento da humanidade. Passado 4 milhões de anos desde o surgimento dos ancestrais do homem, estamos agora no final do século XX, da nossa era. Nessa trajetória, o ser humano caminhou para a igualdade, combatendo a discriminação, aboliu a escravidão para conquistar a liberdade e está transformando o ódio em benevolência para finalmente abrir as portas para uma mudança. Na base da correnteza da longa evolução humana, a religião exerceu um papel fundamental pelo bem dos homens. Agora, às vésperas do novo milênio, que tarefa cumprirá a religião para criar um século de ouro? O budismo, baseando-se num profundo discernimento da lei eterna do universo, preconiza perfeitas concepções sobre o universo, a vida e o homem, estimulando a evolução da humanidade e a criação de uma sociedade voltada para os direitos humanos. Os budistas agem com o dever e a missão de construir uma sociedade do futuro com base em sua espiritualidade e em atuações sociais sustentadas pela sua filosofia. Por essa razão, como budista, aspirei trilhar o caminho de Josei Toda, que devotou sua vida em prol da felicidade dos homens. É minha vontade também, como seu discípulo, compartilhar essa jornada com Ataíde. Gostaria a seguir de efetuar uma apresentação desta obra que surgiu do profundo relacionamento e sentimento de dever de ambos.
Do primeiro ao terceiro capítulos, apresentamos as lições deixadas pelos defensores dos direitos humanos que ilustram a história da humanidade. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela e Austrogésilo de Ataíde, inclusive. Como um aprendizado da luta por esses direitos rumo ao século XXI. São capítulos que descrevem a nobre luta dos homens embasada na não violência contra a natureza maligna do poder. Do quarto ao sexto capítulos, colocamos maior ênfase em revelar a verdade e o futurismo ensejado na elaboração da Declaração Universal de Direitos Humanos como registro da história da humanidade, dando enfoque aos comentários de Ataíde, que exerceu um trabalho fundamental na sua redação. Examinamos também a origem e a evolução do cristianismo e da filosofia grega, que forma a corrente básica da ideologia ocidental sobre os direitos humanos e convergem na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nos capítulos finais, do 7º ao 9º, com base nos estágios que denominamos de primeira geração, direito à liberdade, e segunda geração, direitos sociais, comentamos sobre o movimento que irá se desenrolar como terceira geração, direito ao meio ambiente e ao desenvolvimento, procurando enfocar o contexto do movimento em prol dos direitos humanos no século XXI, à luz da educação, da religião, da paz e do meio ambiente, entre outros. Ao dialogar, procurei discorrer da minha parte sobre o espírito de benevolência, liberdade e igualdade expostos no budismo, e sobre a forma como esse espírito poderá ser a luz e a força geradora do movimento pelos direitos humanos a abrir o século XXI, bem como ouvir o ponto de vista de Ataíde sobre o assunto. Esse livro foi elaborado com base no diálogo que mantive com Ataíde por ocasião da minha visita ao Rio de Janeiro, prosseguindo posteriormente por meio de entrevistas e troca de correspondência que foram redigidas em forma de diálogo. 6 dias depois da última entrevista para a elaboração desse diálogo, Ataíde foi internado. Isso ocorreu no dia 27 de agosto de 1993. Soube que ele, assistido pelos médicos e enfermeiras, disse por várias vezes: "Eu tenho um trabalho muito importante a realizar, deixem-me sair logo daqui. Tenho de dar continuidade ao diálogo com o presidente Queda." Apesar de acamado, estava disposto a lutar e a dialogar, visualizando o futuro. Esse espírito de luta deixou-me muito comovido. O prólogo que abre esse livro foi escrito por Ataíde, ainda em vida, que o datilografou pessoalmente, sentou-se diante da máquina de escrever e o redigiu, devotando-lhe todo o seu espírito. Em agosto de 1994, um ano após a perda irreparável de Ataíde, tive o prazer de conversar com seus filhos, Laura e Roberto, e com Cícero Sandroni, marido de Laura, por ocasião de sua visita ao Japão. Naquela oportunidade, o meu primogênito, Hiromasa, e os 3 visitantes realizaram uma mesa redonda, cuja transcrição foi inserida no final do livro com o título Retrato de Pai. Nesse último capítulo, destaca-se com maior nitidez a imagem humana de Ataíde, vista por seus familiares. Poderemos verificar de que forma a convicção, o espírito e os ideais de Ataíde estão sendo herdados pelas pessoas que o sucederão e pela geração de jovens que irá criar o século XXI. Por fim, desejo expressar os meus mais profundos agradecimentos ao professor Dr. Masato Ninomiya, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pelo seu empenho na tradução desse diálogo. Com toda a humildade, disponho-me a manter o juramento de continuar agindo pelo bem da humanidade, erguendo alta a tocha dos direitos humanos acendida por Ataíde e outros próceres, para prestar minha homenagem à memória do imortal Austrogésilo de Ataíde, Daisaku Ikeda. Agora, por Austrogésilo de Ataíde, Rio de Janeiro, agosto de 1993, ele escreve o prólogo.
O diálogo que se lerá a seguir transcende o episódio do encontro intelectual de duas pessoas que têm dedicado suas vidas à defesa intransigente dos direitos humanos. Vai além das palavras e da troca de experiências para sedimentar ideias básicas de um humanismo que deverá presidir os destinos do mundo no terceiro milênio da nova era. Esse trabalho se deve permanente Esse trabalho se deve à permanente pregação de Daisaku Ikeda, que, na sua grandiosa visão de um mundo melhor, hoje e no futuro, sugeriu a realização do diálogo, tal como já realizou com nomes tutelares de outros países, embasado na luta que ambos sustentamos, um combate sem tréguas em prol da evolução social e política de todos os povos. Ambos almejamos com toda a força dos nossos corações e mentes que o dia de amanhã seja o da igualdade entre todos os homens e mulheres, sem distinção de qualquer natureza. Um amanhã em que possam desfrutar dessa igualdade sem receios, livres dos preconceitos, podendo alcançar a felicidade pessoal num mundo em que todos os credos com seus cultos sejam respeitados e as liberdades básicas asseguradas nos princípios básicos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A aproximação entre Oriente e Ocidente, pelas sábias lições de Daisaku Ikeda, pela comunhão dos mais nobres ideais que se exprimem nessa declaração, em sua projeção nos rumos e diretrizes do século XXI, desperta a humanidade para um mundo livre do medo, preservado pela segurança dos lares e da família e pela veneração igualitária, antidiscriminatória. A ideia dos diálogos é antiga e até mesmo Cícero dialogava com seus amigos. Na história, há aquele diálogo famoso entre o poeta Johnson e o escritor Boswell, e mais recentemente o importante diálogo de Eckermann com Goethe, e mesmo de Daisaku Ikeda com Toynbee, o mais notável historiador britânico do seu tempo. É uma forma de homens de elevado pensamento compartilharem suas ideias, deixando para gerações posteriores o exemplo de suas palavras inspiradoras. Uma transmissão de pensamento entre povos de língua e cultura diversas, mas de espírito permanentemente inclinado à pesquisa dos fatos sociais, políticos e econômicos, que, em sua confluência, determinam a marcha da história e compõem o quadro da evolução humana. No próximo século, ainda serão relembrados esses diálogos, servindo para identificá-los no tempo, no espaço e entre os homens. Cada qual com a sua filosofia e o seu modo de ver os problemas humanos, e assim contribuir com a projeção futura do século XXI. Que se abra o grande caminho para que Daisaku Ikeda, um profeta de alta inspiração de nossa atualidade, não seja jamais esquecido. É de conceber-se como certa a permanência das grandes lições legadas e que, mantendo um elo profundo e bem enraizado na mente evolutiva, assegurará, assim, a presença de filósofos e criadores dos elevados pensamentos religiosos da humanidade moderna, dentre os quais se destaca pela sua grandeza a presença de Daisaku Ikeda. A humanidade vem se empenhando num processo criativo desde o seu surgimento. O ponto de partida do desenvolvimento da humanidade é um elo que exprimirá, antes de mais nada, os novos ideais, que, na verdade, não são novos, porque foi com a desobediência de Adão e Eva no paraíso terrestre que começou o grande processo, que não cessará jamais, de evoluir entre os povos. O Código de Hammurabi, que deixou fundo seu nome na história dos milênios, e mais tarde o livro de Moisés com os 10 mandamentos, iriam compor um quadro mais sintético, porém não menos operante. Os seus reflexos chegarão ao século XXI e a sua aparência puramente de concepção religiosa
como é o caso do budismo, na verdade exprime uma conexão que ligará homens e nações como resultado de suas concepções filosóficas. Os pré-socráticos da famosa escola de Eleia, com Tales de Mileto, Solon, Bias, Quilon e mais Cleobulo, Pítaco e Periandro, na Grécia, especulavam nas praças públicas sobre assuntos diversos, mas sob a mesma inspiração que deu a Sócrates e Platão a possibilidade de refletirem tão longe e de forma tão diversa no tempo. Em nossos dias, Daisaku Ikeda é, sem dúvida, sem nenhuma intenção lisonjeira, o herdeiro de Aristóteles, o primeiro dos filósofos, que deixou o plano do idealismo e passou a encarar os problemas com uma visão prática dos fenômenos naturais, como se verifica em toda a sua grande obra. Ele colocou os problemas sob uma visão que dividiu a filosofia entre platônicos e aristotélicos, a mesma rede de ideias que depois do cristianismo criou esse sistema de compreensão, sendo ele também o primeiro a fazer uso da ironia e a colocar a verdade acima de tudo. Seria muito longo, num prólogo, comentar toda a história das filosofias, que trazem as gerações de ontem para complementar o pensamento criativo das gerações de amanhã, o século XXI. E esse é o ideal mais vivo na alma profética de Daisaku Ikeda. O século voraz e evolutivo que os nossos dias contemplam para o século XXI, unindo homens e nações, eliminada toda espécie de discriminação, encontrará na Declaração Universal dos Direitos Humanos a seiva de que, em apenas 30 artigos sintéticos, foi possível elaborar, nesse século, uma nova era. Com a rapidez do nosso tempo e graças aos meios de comunicação, esses 30 artigos oferecem à humanidade todos os recursos com os quais a ideia revolucionária de ontem será hoje apenas uma das raízes fincadas na via que está conduzindo à unidade e à união, dois fatores que aparentemente exprimem a mesma coisa, mas que de fato envolvem questões superiores para afinal se realizar aquilo que de longe prometido. Ou seja, que a vida humana não fique estacionária, pois o homem não se detém em uma marcha para novas descobertas naquele generoso anseio de assegurar a paz, a fraternidade e o entendimento, que não são palavras vazias, mas têm um significado profundo e oferecerão aos homens e nações a glória de realizar aquela aspiração suprema de um só rebanho e um só pastor. Rebanho é toda a humanidade sem forma discriminatória alguma. E o pastor encarna o ideal de que todos participem sem inveja nem ciúme, fazendo cair barreiras milenares no curso da renovação. Os deuses, assim como os homens, nascem e desaparecem, mas, na verdade, mudam apenas de lugar enquanto houver quem cultive o ideal a ser incutido com uma vivência da eternidade. A religião é um fenômeno social da mais alta importância e aquele incapaz de perceber isso é incapaz também de entender o que é a vida do homem. As religiões são manifestações da inteligência humana à procura da verdade. Seja qual for o destino de Andrômeda, Canis, Venatice, Via Láctea e milhões de outras galáxias, todo esse aparato de grandeza cósmica é somente uma revelação de que no século XXI estaremos sendo conduzidos pelas grandes concepções filosóficas projetadas no campo religioso. Neste campo, Daisaku Ikeda surge, sem dúvida, como um dos valores garantidos em sua transparência pela alta qualidade dos seus mistérios em perpétuo movimento de renovação. Caminho esse que se dilata com o tempo. Está fora de dúvida também que esses milhões de galáxias, tempo e espaço, são apenas a marca da eternidade. Aos 30º de Ataíde, Rio de Janeiro, agosto de 1993. E, antes de finalizar, só ver um trecho
inicial aqui do diálogo. A palavra como arma de luta. Ikeda, Ikeda começa. Estou muito honrado pela oportunidade de encontrar-me com o senhor, a quem devoto o meu profundo respeito como ilustre defensor dos direitos humanos. Agradeço-lhe também pelo distinto convite e por acolher-me nesta Academia Brasileira de Letras, templo da suprema intelectualidade latino-americana. Daí a Taíde responde: estava à sua espera, finalmente consegui encontrar-me com quem tanto almejava. Senhor presidente da Soka Gakkai Internacional SGI é a pessoa que caracterizou este século. Se unirmos as forças do Brasil e do Japão, nada será impossível. Vamos unir as nossas forças e transformar a história da humanidade. Bom, é um diálogo muito, muito interessante. Mas, por enquanto, não dá para transmitir tudo, né? Mas espero que com essa leitura, conhecendo o prefácio, o prólogo, a introdução, né, possam também estar, quando tiverem oportunidade, buscando ler mais essa obra, Direitos Humanos no Século XXI, Diálogo de Austragésilo de Ataíde e da Isako Ikeda. Um grande abraço e até o próximo vídeo.